Estou ao vivo, então, no sábado, uma live, uma mini live, então, de, de última hora, né, gente? Então, estou testando aqui sozinha, sem a ajuda do Clever hoje. Então, eu vou estar falando um pouquinho com vocês a respeito do que eu tinha colocado no post anterior, de hoje à noite, né? Na verdade, de ontem à noite, falando sobre um pouquinho mais sobre os tipos da fome. Então, vamos lá. Vou esperando o pessoal chegar. Então, dos tipos de fome, a gente conhece muito bem, como eu já também postei há algum tempinho atrás, né, sobre a fome física, a fome emocional, a fome comportamental, mas eu quero falar um pouquinho mais, destrinchar um pouquinho mais sobre esses tipos de fome. Deixa eu ver aqui no Facebook, YouTube. Ah, Fabiana no Instagram, tudo bem, Fabiana? E no YouTube, a Juliana, boa tarde, Ju, tudo bem? Eu estou fazendo aqui uma live experimental, eu estou fazendo sozinha dessa vez, sem a ajuda de ninguém. Então, vamos ver se dá certo. Eu quero falar um pouquinho mais com vocês a respeito dos tipos de fome, né? Então, eu estava elaborando aí um post para colocar também no blog. E aí eu quero descrever melhor esses tipos de fome. Então, a gente ouve muitas pessoas falarem também sobre: Oi, Arlete, tudo bem? Linda, tudo bem? Sobre a fome emocional, que a gente come por emoção. Também existe essa fome. Tem a fome física, que seria a fome real. É, também a fome comportamental, que a gente vai seguindo também, acompanhando aí, tendo a companhia de outras pessoas, seja dos amigos, seja também de outras pessoas que mesmo sem fome a gente acaba comendo. Mas o que eu tenho para falar para vocês hoje, que existem o quê? Olá, tudo bem? Tenho eu na política aqui, para quem não segue, a Tati também, a Esterliane aqui no Facebook, boa tarde. Estou, então, fazendo aqui uma live de última hora, assim, só para testar mesmo, mas acho que está dando certo. Então, da onde que surgiu esses 9 tipos de fome, né? Então, existe uma pediatra, ela também é uma grande estudiosa, ela é uma professora de meditação, ela chama a doutora Jen Chosen Bays. Ela que, na verdade, pelo tempo de estudo dela, e ela estando, na verdade, aberta a conhecer mesmo os sinais do corpo e tudo, ela conseguiu identificar de extrema consciência mesmo e notar todos os sinais do corpo que existem 9 tipos de fome, né? Então, não sei aqui se vocês conhecem, se já ouviram falar, coloque aí se vocês já leram alguma coisa sobre o assunto. A Juliana aqui, sei que o assunto não é esse, mas tenho dificuldade de perder peso, mesmo comendo saudável. Depois a gente pode ir conversando um pouquinho mais sobre essa questão. Depois eu abro aí para as perguntas, então, que não são que vocês forem me mandando, tá? Então é o seguinte. Com isso, ela verificou assim que não era só o fato de ter questões emocionais, questões sociais que influenciavam muito no fato da a pessoa comer, né? Então, tinha também esta questão da, da, da parte orgânica mesmo. Então, ela explorou de uma maneira muito mais consciente esses 9 tipos de fome. A gente pode considerar a fome dos olhos, a fome da visão, a fome do nariz, do olfato, a fome também do tato. A Linda falou, a fome física e emocional, tem essas também. Então, eu falei a fome dos olhos, a fome do nariz,
a fome da boca, a fome do estômago, já falei 4, né? Fome do estômago, a fome do tato, tem a fome celular, a fome da mente e a fome do coração. Isso, são 9 tipos de fome. Hoje eu vou ver se dá até para falar sobre tudo isso, mas também vai ser um assunto que eu vou passar aí na live de terça-feira, com mais detalhes ainda, tá? Mas assim, todo mundo. Vamos imaginar lá atrás, no tempo que a gente era ainda bebê, né? O alimento que normalmente estava à nossa disposição era o leite materno, né? Então, o leite era o líquido lá que realmente nutre, né, com a adequada quantidade de nutrientes para o bebê. E também não era só o fato da parte da nutrição, mas também era o fato do quê? De ter esse contato mais direto com a mãe, de envolver também influências como o amor, o afeto, o carinho. Então, tudo isso vai remetendo também nesta questão da fome, né? E só que quando o bebê cresce, vai chegando já na fase não ainda de adolescente, mas a fase de criança, né? Só que aí o modo como ela enxerga determinados alimentos vai tendo o quê? Algumas modificações. Então, a gente pode considerar que acaba tendo essa questão de ser um momento, às vezes, de sacrifício e também de recompensa. Então, muitas vezes é aquilo, os pais falam para crianças, você só vai comer a sobremesa quando terminar de comer toda a comida, né? Então, a criança começa a enxergar também os alimentos em determinadas situações como algo mesmo de recompensa, gratificação, né? Ou de punição, digamos assim, de sacrifício mesmo. Se ela não comer tal coisa, ela não recebe o prêmio dela. E na adolescência e já na fase adulta também tem o quê? A alteração da sua relação também com a comida, né? Então é onde começam a entrar aí os diversos tipos de dieta, vai começando a testar. A adolescente é o momento onde a menina, principalmente, começa a ficar começa a observar mais o corpo, começa a dar mais importância. Então, com isso é onde ela começa a ter também uma relação não começa a alterar muito a relação que ela tem com o alimento, né? E tudo isso também é o que a gente pode ir considerando como as influências externas que levam, muitas vezes, a pessoa a comer. Né? Então, principalmente nessa fase de dietas restritivas que se mantém aí na fase adulta, é onde tem também o quê? A questão de se manter nesses ciclos do efeito sanfona, né? Então, é onde a relação com a comida, a pessoa começa a classificar muito o alimento, desconsidera essa questão do que ela gosta de comer, do que ela tem vontade, para exatamente se encaixar no padrão. Então, isso vai alterando conforme o tempo vai passando, o modo como ela se relaciona com o alimento. E agora, em relação à fome dos olhos, é claro que a gente já escutou falar, né? Comemos primeiro com os olhos. Muita gente aí concorda com isso, né? Então, realmente, se a gente vê um prato muito bonito, né? Então, a gente parece que abre o apetite, né? Então, imagina só, tendo a preparação sendo igual, né? Então, a gente monta 2 pratos com os mesmos alimentos, só que a gente tem o carinho na hora de montar esse prato. Então, é algo que apetece, né? Que abre a fome, né? Agora, quando a gente pega a mesma comida e joga no prato sem nenhum cuidado, a gente começa a enxergar ela de forma diferente. Então, isso é a fome dos olhos, né? E agora também, mesmo você comendo e nessa questão de
você não ter atenção no exato momento, você fica assistindo televisão, você fica mexendo no celular, ou às vezes está no computador assistindo um vídeo, aí você vai comendo, mas você não sacia, na verdade, a fome dos olhos, você só vai apenas comendo. Então, não tem essa real satisfação que é a fome dos olhos. E também, mesmo saciado, então imagina, indo no restaurante, por exemplo, quem nunca aqui já comeu uma sobremesa, mas sempre reserva um lugarzinho para sobremesa. Então, mesmo saciado, você olha uma sobremesa que você gosta, por exemplo, e você vê aí uma sobremesa que te agrada e você vai e come. Então, isso é a fome dos olhos, né? Então, deixa eu ver aqui. Oi, Marilei, você entrou, tem a Ellen, o Rafael, a Luz. Verdade, né, Sterliane? Eu tô falando aqui pelo Facebook e YouTube. YouTube não, eu tô falando pelo Instagram, sozinha dessa vez, sem a ajuda do Kleber, né? Tá dando tudo certo por enquanto. Gente, a próxima fome que eu vou falar para vocês é a fome do olfato, então do nariz, né? Então, realmente, assim, atiça muito a nossa vontade quando a gente sente o cheiro de comida, né? Então, principalmente uma comida da qual a gente gosta. Então, muitas vezes até você pode até estar dormindo, como aconteceu hoje de manhã comigo. Eu estava dormindo, a minha mãe estava começando a preparar o almoço, aí já vem aquele aroma. Então, é algo que abre o seu apetite também. Ou até mesmo, por exemplo, quando você sente o cheiro só do alho fritando, né? Então, para quem gosta de alho, principalmente, abre o apetite, né? E vem aquele cheirinho de comida, né? Então, mesmo você passando na rua, às vezes você está trabalhando e dependendo do lugar que você trabalha, é perto de algum restaurante, só o fato aí de eles começarem a preparar o almoço, onde vai abrindo já o apetite e ativa a fome. E aí, na maioria das vezes, é onde muitas vezes a gente começa a criar na nossa mente essa questão mesmo. Nossa, como deve estar gostoso essa comida. E já aconteceu com vocês de, por exemplo, sentirem o cheiro de uma comida, imaginarem que estava muito boa e quando comeu, não estava tão assim? Comigo já. Eu já senti aí o cheiro de uma comida, parece que a gente vai mais pelo cheiro, pela vontade, e quando vai comer parece que não atingiu aquela expectativa que a gente tinha. Então, isso é a fome do nariz e do olfato, né? Então, para satisfazer exatamente essa fome do olfato, uma dica é o quê? Sempre quando vocês forem comer, sinta o cheiro do alimento, comece a ter esse cuidado antes, realmente aí você começa a satisfazer esta fome do nariz. Vamos então com a fome da boca. A fome da boca, gente, na verdade, o local que normalmente a gente vai realmente sentir o quê? Sentir o sabor do alimento, né? Então, a gente consegue sentir o que? O toque do alimento que é mais doce, do sabor azedo, apimentado, amargo também, mas também como o alimento salgado, né? Então, tem essas diferenças nos sabores, mas como na textura. Então, a gente consegue perceber muito bem textura de um alimento sólido, aquele que é mais líquido, o pastoso. Então, o local, no caso da boca em si, é onde a gente consegue ter essa percepção das diferentes formas dos alimentos, né? Então, agora imagina quando estamos comendo algo e a gente acaba não conseguindo parar de comer. Parece que é uma coisa, né? A gente está comendo e não consegue parar. Então, tem até, por exemplo, o bis, né? Tem na sua propaganda. Bis é o quê? Para ir comendo mais e mais, né? Então, quem também sempre ficou comendo, sempre repetindo aí mais um bis, ou então aqueles salgadinhos de pacote, né? Então, fala até que é impossível comer um só, né? Então, essas também vem a questão mesmo da indústria, né? Que tem essa divulgação toda e você fica realmente
à mercê aí dos alimentos industrializados, que principalmente a indústria, ela é muito craque em fazer algum alimento que tenha uma dosagem certinha de açúcar, principalmente sal, gordura, para dar um toque realmente e que chegue ao paladar do consumidor, que chegue a ser viciante, né? Então, é isso que é o critério aí de muitas indústrias. E existe também aquela boca nervosa, né? Que parece que, nossa, eu tenho que ficar mastigando toda hora. Então, tudo isso está ligado muito ao quê? Ao controle da fome da boca mesmo, né? E trabalhar, então, com o nosso consciente, né? Então, é importante trabalhar nessa questão de estarmos o quê? Abertos mesmo nesse momento da refeição e com um toque de curiosidade, como se a gente fosse comer pela primeira vez aquele alimento. Então, muitas vezes, a gente come sem perceber. E o fato de você comer mais devagar, começar a sentir mais o sabor do alimento, começar a ter essa percepção do novo, faz com que você sinta o alimento diferente. É uma experiência bem legal. E para quem quiser fazer uma experiência dessa, que tem uma técnica que eu faço também com os meus pacientes, vocês coloquem aí, a gente pode marcar um dia para fazer. Só que tem que ser com um tempo mais prolongado, porque não é rapidinho assim. E aí, normalmente a gente acaba também tendo uma percepção de novas descobertas, novos sabores, né, novas texturas, e é muito legal isso. E auxilia nessa questão da satisfação desse tipo de fome também, tá? E agora foram os 3 tipos de fome. E no total são 9, né, gente? Aí eu tô pensando, então, em deixar agora as próximas 3 amanhã e eu fazer as outras 3, então, na segunda-feira, tá? Então, hoje eu falei para vocês sobre a fome dos olhos, a fome do nariz e a fome da boca. Amanhã, então, eu vou falar de mais 3 e na segunda, mais 3, então. E na terça-feira vou fazer, então, essa aula mais completa para vocês. Então, o pessoal que perdeu, então, esta live aí de última hora, não se preocupe que eu vou fazer uma aula, então, em mais detalhes na terça-feira. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma live bem rapidinho mesmo, com a intenção de fazer com que vocês comecem a ter uma percepção melhor, então, do alimento, né? Ah, que bom que gostou, Luz. Para não ficar muito cansativo, então, eu vou dividir 3 em 3, tá? Mas que bom que gostou. E vamos lá, Juliana, quem tiver pergunta pode fazer, tá? Então, eu vou responder aqui a questão da Juliana, que ela tinha me perguntado que ela tem muita dificuldade de perder peso, né? Mesmo comendo saudável. Então, um dos fatores, assim, claro que isso para todo mundo, o comer saudável é você ter uma boa nutrição que vai, na verdade, suprir as suas necessidades diárias de nutrientes, necessidades calóricas, também isso é variável conforme cada pessoa, né? Agora, a gente precisa muito levar em consideração essa questão do que eu falei também, do que a gente vai perdendo ao longo do tempo, né? Essa questão de vontade, que vontade de alimento que eu tenho no momento, qual é a vontade que eu tenho de comer um alimento que é um pouco mais doce, um pouquinho mais salgado, de enxergar, de perceber essas situações e de se permitir a isso, né? Então, considerando essa era aí de muitas dietas, faz com que as pessoas acabem não se permitindo a comer do jeito que gostariam, né? Então, elas querem o quê? Na verdade, se manter dentro de uma rotina alimentar que, na verdade, não foi programada dentro dessa questão de ter uma liberdade, né? Então, a pessoa acaba sendo condicionada a seguir um papel.
E isso é algo que realmente, assim, a longo prazo não dura, né? Não é sustentável, como a gente muito bem sabe, essa questão do efeito sanfona. Agora, essa questão de ter essa dificuldade de perder peso, também mesmo comendo saudável, né, Juliana? Ela vai depender também muito dessa questão de certa forma, do seu gasto calórico, do que você está consumindo, se você passa fome, se dependendo aí do tempo que você fica sem se alimentar, é algo que te afeta na próxima refeição. Então, a gente tem que perceber muito bem isso. E também verificar o quê? Como que está a sua alimentação, se ela é uma alimentação que tem proteína, que tem fibra, né? Que são os elementos que dão também saciedade, além também, claro, da gordura, né? Então, os carboidratos, por exemplo, quando você acaba consumindo ela isoladamente, principalmente se ela não é um carboidrato que tenha fibra, no caso, você vai sentir fome mais cedo, consequentemente come mais. Agora, se você aliar uma proteína, uma fibra junto na refeição, você tem mais saciedade, né? Então, na verdade, são vários fatores. Tem o fator também, agora, que como a gente falou, né? O emocional, muitas vezes a pessoa que costuma ser muito ansiosa, tem um nível de estresse alto, muitas vezes acaba afetando muito nessa questão do consumo alimentar mesmo, né? Respondido, Juliana, se você se ainda tiver alguma dúvida, você coloque aí depois. Se eu não conseguir falar agora, então aí eu vou respondendo para você mais para frente, tá? E aqui no Insta, a Luz, né? Estou na menopausa, estou comendo muito, já ganhei peso, isso é normal? Olha, Luz, então vou falar. Oi, Márcia, tudo bem? Tem a Cláudia, minha amiga, tudo bem, Cláudia? Essa questão da menopausa realmente reflete muito na alimentação, mas no peso também por conta do quê? De toda a alteração hormonal, né? Então, é um estágio aí que realmente pode levar entre 2, muitas vezes aí chega a 5 anos, aí a variação aí até completar, até fechar aí a menopausa, né? Só que tudo isso vai vindo também com vários sintomas juntos, sintomas característicos da menopausa. Contudo, da parte alimentar, por conta dessa oscilação hormonal, é onde a mulher ela acaba tendo uma retenção de líquido maior, tem uma queda no metabolismo, então acaba passando a não gastar tanta energia como antes, né? Só que, de qualquer forma, mesmo nessa fase, é possível, sim, emagrecer. Então, deixa eu ver a Luz, né? Luz. Então, Luz, imagina assim, pensa hoje no que depende de você te ajudar a melhorar a sua alimentação, o que você pode fazer para ter um gasto de energia maior, né? Então, muitas vezes pensando assim, numa atividade física, verifica qual tipo de atividade física que você gosta de fazer, né? Então, se você gosta de ir para academia, vai. Se você gosta de fazer uma caminhada, se você gosta de fazer aula de dança, né? Então, não é só academia, dá para fazer também em casa mesmo, só que precisa ter disciplina. Então, o que eu recomendo muito para você, pega um papel, uma caneta, ou pega também vocês também que estão escutando, né? Peguem um papel, uma caneta, peguem um caderno separado que vocês possam utilizar para vocês mensurarem isso, todas as suas ações, porque não adianta você somente pensar, eu preciso fazer isso, eu preciso melhorar minha alimentação, eu preciso fazer mais atividade física, se vocês não colocarem uma métrica, não escreverem mesmo num papel, muitas vezes você acaba não fazendo. Então, isso é muito importante para que você consiga mensurar tudo isso, tá? E por mais que exista, na verdade, recomendações, sim, da parte alimentar, é importante ver também se essa questão também emocional influencia na maneira como você come, né? Então, por conta disso também que a gente precisa começar a ver essa questão da ansiedade. Tem muita gente aqui ansiosa,
né, no Instagram, tem o Gustavo que entrou agora, tem a Cibele, né, do que eu vejo muito, o pessoal me pergunta muito sobre a questão da ansiedade, né, então, esta questão da ansiedade é algo que eu vou procurar discutir um pouquinho mais com vocês, porque é algo que, se a gente for ver, cada vez mais as pessoas ficam mais ansiosas, né? E isso a gente pode muito bem ver em relação. Ele está super ligado, na verdade, com pensamentos, né? Então, o pensamento de você ficar com pensamento, na verdade, no futuro, né? Então, sempre assim, as pessoas que são mais tendenciosas a serem mais depressivas, ou muitas vezes mais tristes, mas até entra nessa questão da depressão, o que? É o pensamento muito voltado para o passado, tá? Então, normalmente acabam pensando muito no que aconteceu lá atrás, só que o que aconteceu lá atrás realmente assim não tem como a gente alterar o passado, né? Só que a pessoa acaba ficando muito presa nessa situação e aonde a vida não anda, não flui, né? Agora a pessoa ansiosa já está no outro extremo, o pensamento, a cabeça dela está lá na frente, então ela começa a colocar nos pensamentos dela, e se acontecer tal coisa, e se acontecer tal coisa, então, coisas que ela quer muito alcançar, quer muito atingir, muitas vezes também entra aí a questão do medo, né? Então, todo mundo tem medo, né, de alguma coisa. Só que a questão é que, muitas vezes, em cima desse medo, você vai colocando mais e mais e mais pensamentos, né? Então, existe também várias técnicas de como a gente pode trabalhar essa questão do medo também, né? Então, falar de medo, por exemplo, no meu caso, eu tinha muito, muito medo de falar em público, né? Isso era meu primeiro medo de base, né? Mas agora, o que eu fazendo essas técnicas, o que eu aprendi? O que eu colocava em cima desse medo de falar em público? Era o medo de quê? Das pessoas me julgarem, né? Era o pensamento, e se eu esquecer, e se der branco numa apresentação, né? Porque na época que eu trabalhava em hospital, eu tinha que fazer muitas palestras, e eu era daquela que tremia muito, eu gaguejava, eu ficava vermelha, né? Então, meu estômago, nossa, ela ardia mesmo. Então, era algo que hoje vendo eram pensamentos que eu ia tendo, só que era uma situação que eu criava na minha cabeça. Não acontecia de dar branco, né? Então eu ficava imaginando tudo isso, se der branco, os olhares das pessoas, o que a pessoa ia estar pensando de mim, essa questão mesmo de imaginar muito essa questão do outro, né? Então, quando eu falo de pensamento, também é isso. Então, muitas vezes o pensamento tá no outro, né? Então, isso muitas vezes faz você o quê? Não agir, né? Então, não fazer coisas que você gostaria de fazer. Então, o fato de você ficar dando muita importância ao que os outros vão falar, ao que os outros vão achar do que você for fazer, influencia muito também no modo como você vive a sua vida. Então, muitas vezes você deixa de viver o seu sonho, deixa de fazer as coisas que você quer por conta dos outros. Agora também existe essa questão do pensamento estar voltada muito no eu, né? Então o eu assim, você realmente fazer uma autoimagem sua, né? Então isso faz também com que você não tenha o quê? Uma abertura de aprendizado, de fazer uma troca de experiência, você achar que tudo você sabe, e isso também acaba não sendo o quê? Interessante nessa questão de crescimento, né? Então, todo dia sempre a gente pode aprender um pouquinho mais, né? Então, sem mais perguntas, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí sobre os tipos da fome. A gente foi estendendo um pouquinho mais. Aí amanhã eu vou falar sobre as outras 3 tipos de fome, então. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E
Venha comigo, então, amanhã, para eu te falar os outros 3 tipos de fome. Ah, que bom, deu tudo certo hoje. Então, hoje é a primeira vez que estou fazendo a live sozinha. Muito obrigada, gente, por estar comigo até agora. Um grande abraço para todos vocês e até amanhã. Estou desligando agora primeiro, então, do Facebook, tá? Então, o pessoal do Facebook, muito obrigada. Tchau, tchau.